Estamos ao vivo. Boa noite, navegantes, caminhantes, sonhadores, membros do bando, eventuais clandestinos. Sejam todos bem-vindos à Taverna do Ancião. Estamos ao vivo pelo YouTube. Um golinho do nosso bom e velho vinho honesto, gelado, para a gente começar o nosso papo da taverna de hoje. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, nós temos um encontro marcado aqui na taverna com o Ancião. Então, tenham todos uma boa noite, sejam bem-vindos, acomodem-se, o bando já começa a chegar. Su, seja bem-vinda, boa noite. Estamos ao vivo na taverna. E aqui já começamos os trabalhos. Bom, a Dandara cansou a gente hoje. Vocês acham que o treino comigo é difícil, né? A Dandara também é cabulosa. Mas vamos nessa. Estamos começando mais uma noite na taverna com o Ancião. Todas as segundas-feiras, às 21 horas, temos um encontro marcado aqui na taverna, no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, acomodem-se, tragam o seu vinho honesto, uma dose de sangue de urso para dar aquela firmada no pulso e vamos que vamos. Toda segunda-feira temos um assunto diferente. Hoje, vocês escolheram e o assunto vencedor foi sonhos, imaginário e criações artísticas. Como que a gente vai falar sobre isso? Como esses sonhos nos influenciam? Então vamos começar. Eu já quero começar assim, bem afiado e provocando vocês. Deixem aí nos comentários se alguma vez algum sonho de vocês já sonharam com algo que inspirou vocês, deu algum insight na vida de vocês, para criar alguma coisa ou resolver algum problema, alguma situação. Comentem aí, deixem aí nos comentários. Vamos começar já à noite com uma provocação marota. Sejam todos muito bem-vindos. Os sonhos. Sonhos são a linguagem do inconsciente. Eu gostaria de chamar para a nossa taverna aqui aquele nosso amigo tio Carl Jung. Jung, foda. Eu estudei muito, li muito sobre Jung na faculdade, que alguns sonhos, visões e meditações inspiram a criação de algumas obras da exposição. Maravilhoso, porque é a ponte, né, para o inconsciente. Eu já vi uns memes que o pessoal posta falar, esses sonhos têm significado, olha o meu e aquele caos, aquela bagunça e tudo. E se eu te falar que tem significado, e mesmo esse caos, essa bagunça aparente, pode não ser tão ruim, nem tão caótico quanto aparenta. Porque os sonhos, eles obedecem uma lógica diferente da realidade. Nós não interagimos com os sonhos da mesma forma como nós interagimos com o mundo real. Nós acordamos aqui, né? Vamos lá, vamos começar pelo começo. O que são os sonhos? Inúmeros cientistas já tentaram estudar, responder isso. Vários têm, né, assim, teorias diferentes, são várias as teorias que se tem a respeito. Eu gosto muito da visão do Jung, né? Eu estudei bastante o Jung na época da faculdade, eu fiz um trabalho inspirado nele, assim, e sobre linguagem simbólica, subjetividade. Então, assim, a visão que ele traz dos sonhos eu acho muito legal, muito interessante, e a gente vai pegar um pouco de carona nisso, sem academicês, sem muito ficar falando com citações, assim. O nosso papo aqui é um papo de taverna. Então, assim, eu dou a dica para vocês, se vocês quiserem pesquisar, tem muita matéria acadêmica, tem muito documento, tem muita coisa legal para vocês estudarem, mas aqui o nosso papo é um papo de taverna mais descontraído. Então, o que eu posso dizer para vocês sobre o sonho? Digamos que tudo que você vê, tudo que você escuta, todas as suas percepções, mesmo as que não são conscientes, você não está vendo, olhando diretamente, mas os seus olhos estão percebendo todo o ambiente ao seu redor.
mesmo não enxergando muito bem, porque a visão que a gente tem é um pouco ilusória, mas isso é papo para uma outra taverna, depois eu explico como que os olhos e a mente funcionam para a formação das imagens, etc. Mas isso aí a gente conversa numa outra taverna. Todas as informações que você recebe do mundo, elas vão ser processadas no seu cérebro e elas vão para um lugar bem específico da sua memória, que é a memória recente de tudo que você viveu. Quando você vai dormir, a sua memória recente, ela vai processar os dados que colheu do seu dia e ver o que vale a pena guardar na memória permanente e o que não vale a pena guardar e o que pode ser descartado. Pode cair no esquecimento, pode virar outras coisas, enfim. O cérebro funciona dessa forma. Então, tudo que você apreende do mundo, ele vai ali. Então, assim, eu sonhei com uma pessoa que eu nunca vi na vida. Você viu, em algum momento. Você pode não se lembrar, mas que você viu, viu. Porque o seu cérebro registrou. A gente não inventa essas coisas assim. A gente reorganiza referências, mas a gente é incapaz de criar algo completamente do zero. Igual eu vou apresentar um outro desafio para vocês. Inventem uma cor. Vamos ver quem é capaz de inventar uma cor. Deixa aí nos comentários se você foi capaz de pensar uma cor que ainda não existe. O tio hoje está cheio, o tio ancião está cheio dos desafios. Mas vamos lá. Então, tudo que nós apreendemos do mundo, ele vai para o nosso cérebro, para essa área da memória recente, e depois vai ser processado. Quando nós dormimos, o cérebro vai reorganizar essas memórias e vai juntar com algumas outras coisas, algumas outras nuances da sua própria memória e vai tentar organizar isso no seu cérebro. Mas sonhos não seguem lógica, não seguem leis da física, porque eles não são lógicos e não são físicos. Eles falam como uma linguagem imagética, como se fossem cartas de um baralho sabe aqueles decks de Magic, aquelas cartinhas que tinham vários personagens, situações, aquelas coisas. É mais ou menos isso. Ou então um álbum de fotografias, vamos dizer bem grosso modo, mas é um monte de cartas que são enviadas do seu inconsciente, do seu consciente para o inconsciente, do inconsciente para o consciente. É essa conversa na sua cabeça, no seu cérebro, tentando organizar as informações que você apreende do mundo. E os sonhos têm significado? Tem, eles têm significado. Mas a maioria desses significados, eles são muito pessoais e subjetivos, porque os sonhos, eles lidam com essa subjetividade que é muito íntima sua. Então, tudo o que você vê ali no sonho, na verdade, é você. É sobre você, é com você e é para você. Mas eu sonhei com fulano, eu sonhei com Beltrano, eu vi Cicrano e... Sim, você pode ter visto tudo isso, todas essas imagens ter se plasmado no seu cérebro ali, na sua consciência, mas não são essas pessoas. São informações do seu cérebro que assumem a forma dessas memórias que você conhece, logo, né, a aparência das pessoas, mas na verdade são códigos imagéticos que o seu cérebro está usando para poder organizar a sua memória. Mas eu sonho coisas ali que acontecem, que pode prever o futuro. De certa forma, sim, porque o seu cérebro trabalha com... Olha só, vamos entender como é que o cérebro humano funciona. O nosso raciocínio, ele é... Assim, ele trabalha... A gente apreende as informações com memória. Então, o nosso raciocínio é comparativo, dedutivo, né? E ele vai juntar... Hoje, seja bem-vinda! Ele vai juntar as memórias que você tem, ele vai juntar essas informações e vai comparar e deduzir essas informações
acerca daquilo que é mais objetivo ou não, de acordo com o que você está pensando, com o que você, né, o que você está buscando. Então, olha só que legal. Você só sabe que existe a noite porque existe o dia, porque você tem um fator de comparação. Você só compreende que está escuro porque você tem o claro para comparar. E o nosso cérebro funciona assim para tudo. Você compara tudo e você deduz essas informações e vai guardando no seu cérebro. Esse é como o nosso raciocínio funciona. Lógico, dedutivo, né, e comparativo. E aí a gente vai fazendo essas associações, nós também temos essa capacidade associativa, nós associamos com outras informações, criamos essas conexões, e daí uma informação nova ou uma síntese, organizando essas referências previamente adquiridas através dos nossos sentidos. Audição, visão, olfato, paladar e mais outros sentidos que nós temos. Esses são os principais, mas nós temos outros sentidos. Nós somos capazes de compreender a temperatura das coisas, nós somos capazes de entender. Nossa, eu não vou saber explicar assim e criar nomes para essas, porque tem sensações que a gente não sabe nem nomear. Tem vezes que a gente se sente meio coisado, né? Vamos dizer assim, né? Ah, eu estou sentindo meio estranho e não sei explicar o que eu estou sentindo. E é desse jeito. Nós temos várias maneiras de perceber o mundo e devolver isso que nós, né, percebemos, que nós sintetizamos do mundo, e muitas vezes nós não sabemos explicar. E os sonhos, eles podem... Sim, existem várias categorias de sonhos. Tem sonhos que são comuns mesmo, apenas a memória se reorganizando, e tem outros que têm um caráter mais simbólico. E como é que eu diferencio um do outro? Geralmente, os sonhos que são mais comuns, eles têm uma decupagem muito cinematográfica. Como assim, tio ancião? Deixa o tio ancião explicar. Antigamente, no século XIX, quando você via relatos de pessoas, até o século, né, o início do século XX, com o invento do cinema, você via o relato dos sonhos das pessoas e eram tudo muito onírico, muito meio sem pé nem cabeça. Você lê alguns relatos e são todos muito... não tem uma decupagem, né, uma organização meio cinematográfica, como nós temos hoje. Você vê que a mídia, né, o cinema, ele influenciou da maneira como nós sonhamos. O nosso imaginário consciente e inconsciente, essa ponte, ele obedece algumas regras e é como se você estivesse num filme. Muitas vezes você andando na rua, passeando, dirigindo um carro, de ônibus, e N situações, como se fosse um filme. Como se você estivesse assistindo você em um filme, com essa decupagem cinematográfica. Quando esses sonhos são de ordem muito corriqueira, que você sonha coisas que são muito cotidianas, de você lavando o rosto, andando pela casa, ou mesmo caminhando na rua, assim, dependendo da forma como ele vem, né, dessas maneiras mais corriqueiras, esses são sonhos apenas de organização de memória, são sonhos mais comuns. Agora, aqueles sonhos que são um pouco mais confusos, no sentido de que não parece que obedece à lógica, que não obedece à física, você está num lugar, mas de repente você está em outro, você está de um jeito, mas de repente você está de outro, você está voando, você está dirigindo um carro mais pelo banco do carona e não pelo banco do motorista, e aquelas coisas mais confusas, e vão uma coisa, parece aquelas gerações de imagem daqueles vídeos no início da IA, no início das inteligências artificiais, que ficava tudo muito confuso e se fundia uma coisa na outra, tipo Will Smith comendo macarrão. Pois é, aqueles sonhos costumam ter um caráter um pouco mais simbólico. Deixa eu ler o pessoal que está mandando o chat aqui. A Gisele fala aqui que um sonho com cães negros sempre trazendo uma sensação acolhedora e protetora. Olha que legal sonhar com esses animais
que tem esse aspecto, geralmente traz mesmo essa conotação de amizade, matilha. Como é o comportamento de um cão? Um cão, ele anda em grupo, ele é muito ligado à sua matilha, tem toda uma hierarquia social dentro do seu grupo, tem todo um senso de lealdade. Então, assim, porque o cachorro, ele é um lobo, ele só assim, se organizou diferente, que nós domesticamos ele, mas ele também nos domesticou. Então tem uma simbiose nessa relação, uma dupla domesticação aí. Então os cães, até tem esse ditado, né, que o cão é o melhor amigo do homem, etc e tal, né? Os cães, eles obedecem muito essa lógica da irmandade, da matilha, do grupo. Então você sonhar com esses cães, né, negros, a cor também é importante. Muita gente fala, sonhar com um cachorro preto, meu Deus, é morte. Não, gente, não necessariamente, não é. Tudo depende de como esses símbolos se relacionam com você, que se relacionam com o seu inconsciente. De repente, igual eu falei na live da semana passada, alguns símbolos, alguns signos, algumas alegorias, para alguns grupos, para algumas pessoas, tem um significado, e para outros tem um significado completamente diferente e às vezes antagônico, às vezes completamente contrário. Então isso é cultural, isso depende muito de como você se relaciona com esses ícones. Então você sonhar com esses cachorros que trazem essa sensação acolhedora e protetora, significa, pode ser que, não posso também afirmar e bater o martelo, que você está olhando em paz para as suas próprias sombras, para os seus aspectos obscuros, aqueles aspectos que você quer se conciliar com você mesmo, dentro de você mesmo, lembrando que os sonhos sempre dizem respeito a você mesmo. Então você vê esses cães, vê esses animais que são aspectos de você que talvez possam estar ali te rondando, trazendo mesmo essa sensação de completude, de você estar em paz com suas próprias sombras, você está buscando até, pode ser que até nem esteja tão em paz assim, mas está buscando esta conciliação, esta completude com esses aspectos de você mesmo, da sua psique, que talvez ficam encerrados em um plano que você talvez não tenha tanto acesso consciente. Quando ela me fala dos... Nossa diretora falando. Quando me fala de cães negros, me vem muito a imagem dos cérberos. O cérbero. E eles lindo. São aqueles cães que estão no limiar, que eles estão na transição do portal. Ele guarda, né? Ele guarda o Hades. Os cérberos eram os cães que guardavam as portas do Hades, né? Do submundo. Então, ou seja, trocando isso para o nosso linguajar contemporâneo, a miúdes, né? Para nossa compreensão hoje, são aqueles pensamentos, aqueles aspectos, aqueles comportamentos, aquelas maneiras suas, né? Que guardam o seu inconsciente, que estão ali no limiar entre a sua mente consciente e a mente inconsciente, né? Mais subjetiva. Sim, me inspirou a criar o Cérbero e o Anubis lá. Sim, das suas esculturas. Tá vendo? Respondendo a nossa provocação. Sonhos que inspiram criações artísticas. Vocês sabem qual foi uma invenção sinistra que foi inspirada por um sonho? A máquina de costura. O inventor da máquina de costura, não me recordo o nome dele agora. Ele já queria inventar uma máquina de costura, uma máquina que poupasse, né, o tempo dos trabalhadores da costura, que pudesse otimizar ali o trabalho da costura, porque tudo era feito ali na mão e dava um trabalho danado. E ele não sabia como fazer isso. Finalzinho do século XIX, hein, gente? Finalzinho do século XIX, início do século XX. E, se eu não me engano, ele era norte-americano. Pesquisem, depois não fica também pegando assim, não. Mas, e aí ele foi dormir preocupado, porque ele não sabia como que ele ia fazer, porque na agulha, se vocês não sabem, a linha passa
na parte traseira, né? O buraco da agulha tem a parte ali na parte traseira e tem todo o corpo da agulha e a ponta lá do outro lado. E como que ele ia fazer para isso funcionar na máquina de costura? Uma máquina que automatizasse esse processo. E ele ficou com isso na cabeça e não conseguia resolver esse problema. Um dia ele foi dormir e sonhou que ele estava sendo perseguido por indígenas que queriam matar ele. E ele não sabia o que fazer, ele correndo. E esses indígenas atiravam contra ele flechas e lanças que tinham um buraco na ponta. Elas eram com um buraco na ponta. E ele acordou com esse sonho e falou, mas peraí, e se eu colocasse o buraco da agulha na ponta? Resolveu o problema. E aí ele transferiu o buraco da agulha mais para próximo da ponta e ele teve todo esse espaço da haste para conectar ao mecanismo que criou a automação da máquina de costura. Foi inspirado por um sonho inusitado, não é? Legal essas curiosidades. Eu adoro esses conhecimentos aleatórios que ninguém se importa. Eu adoro, velho. Eu adoro. E o códice também, o Códice da Raposa, claro, não poderia deixar de falar, também tem ali algumas histórias que foram inspiradas por sonhos, alguns personagens que me chegaram em sonho, né? E a Belladonna foi um deles, eu sonhei com a Belladonna. Qual outro personagem também que eu sonhei? O Galo Cego foi um personagem que eu sonhei e foi um sonho medonho, assim, tão nojento e asqueroso quanto. Então, assim, foi um personagem que... E eu gosto muito de escrever. Os perdigueiros, né? Os perdigueiros, assim, eu gostei muito de escrever porque eles vieram de inspirações também desses sonhos e outras nuances, assim, da minha vida que eu acabei colocando nesses personagens, assim. Então, o imaginário, ele bebe muito dessa linguagem inconsciente. A imaginação, ela vem... né, busca, né, ela vem lá do fundinho das memórias, das coisas que você tem guardado, que às vezes nem você tem consciência disso, você recombina essas referências e acaba criando uma obra, criando, né, deixando, né, uma outra informação, um outro conhecimento, uma outra interação com o mundo. O que é mais difícil, lembrar de um sonho ou transformá-lo em obra? Caramba... lembrar do sonho eu acho que é mais complicado, porque depois que você lembra, você consegue transformar ele em obra porque você pode sintetizar ele. O Códice da Raposa era um sonho, né? Eu sonhei muitas vezes com que eu escrevia, e muito tempo atrás. Eu estou falando de coisas que eu tinha 13, 14 anos, quando eu gostava muito ali de RPG, o RPG de mesa, tudo. Muitas das campanhas do RPG que eu narrei, né, com os meus amigos, eu tirei umas loucuras de sonhos repetitivos que eu já tive também. Então, o nosso imaginário, ele é uma recombinação de referências. Então, você transformar isso numa obra é a parte fácil, se ela está na sua consciência. Agora, olha, tem alguém ligando para nossa... Não é esse. Ligando para nossa diretora. Ao vivo, né, gente? E ela ainda falou, vou colocar meu telefone no silencioso, porque sempre alguém vai me ligar na hora da live. Dito e feito. Fala um pouquinho sobre a importância dos sonhos para algumas culturas indígenas. Ah, sim, para algumas culturas indígenas, algumas culturas mais tradicionais também, não apenas indígenas aqui na América do Sul, mas, né, na África, na Ásia, povos originários, povos que ainda carregam tradições mais próximas das suas ancestralidades, assim, eles tratam o sonho como uma ponte para o mundo espiritual, como se fosse uma ponte onde você tem acesso a uma dimensão que, né, que permeia todas as coisas, né? O universo que
paralelo que permeia todas as coisas, né? Esse universo onírico, esse mundo dos sonhos, esse mundo espiritual, esse mundo, né, do sutil, do etéreo, do não palpável, e muitas vezes essas informações vêm até nós, e como eu falei, né, no começo, como o nosso cérebro, nosso raciocínio é muito dedutivo, comparativo, né, a nossa lógica vai comparando, associando essas informações, nós acabamos que tiramos sínteses dessas memórias, desses traços mais sutis que ficam nas nossas memórias, nas camadas mais inconscientes e que se manifestam no sonho e se manifestam, né, nesse universo, né, não tão palpável, não tão lógico, não tão não tem nem palavras, né, não tão imediato, porque esses sonhos eles desafiam a nossa lógica muitas vezes, que a gente, mas eu estava voando, mas eu estava num ônibus e o ônibus estava andando, em vez de ser de frente, estava de lado, e umas coisas meio ilógicas, umas coisas que não obedecem às leis da física, porque, como eu disse, não é físico. Tem uma coisa que eu gosto muito das culturas tradicionais, é quando eles falam que conversam com os deuses, ou seja, com a natureza. Sim, sonhos, com os espíritos, com os ancestrais. É assim, né? O inconsciente está muito ligado a isso. Sim, nossa diretora. Exatamente. Como eu falei no nosso Papo da Taverna na semana passada, os nossos ancestrais, eles olhavam para a natureza, né, como que as nossas linguagens surgiram. Eles olhavam para a natureza e se associavam, né, associavam os símbolos, essas ideias, com a própria natureza que os cercava. E criava essas alegorias, essas metáforas, né, essas personificações que depois nós associamos, demos o nome de deuses. É muito complicado da gente trazer esses nossos conceitos contemporâneos para ideias que se perdem lá para o Neolítico afora. A gente precisa olhar com um certo anacronismo, ou seja, não usar a nossa lógica contemporânea para tentar compreender algo que não pertence ao nosso tempo, né? Não pertence à nossa visão de mundo contemporânea. Então a gente precisa tomar muito cuidado para olhar para esses símbolos, esse imaginário, essa relação que os nossos ancestrais, e quando eu falo nossos, eu falo como humanidade, como um todo, lá nas cavernas afora, no Neolítico, Paleolítico afora, e como esse ser humano olhava na natureza e se percebia na natureza. Então, através desses sinais, dessas referências e dessa recombinação de referências, o ser humano sintetizou tudo isso que nós temos que nós conhecemos como mitologias, esses deuses, deusas, principalmente nos pensamentos mais animistas, né, que olham para a natureza e enxergam esses espíritos, essa força, né, não tangível, que vai além, transcendental, muitas vezes, que inexplicável, de caráter, né, fenomenológico. Olha, essa foi difícil, né? Mas a ordem desses fenômenos que, né, a própria palavra fenômeno, né, coisas inexplicáveis ou de difícil explicação. Então, o ser humano olhava para a natureza e tentava enxergar nessas associações o seu próprio comportamento, se enxergar naquilo. E criava essas alegorias, essas personificações, o deus da chuva, o deus do trovão, o deus da guerra, o deus da terra, os deuses e deusas, né, que também são o feminino, masculino, feminino, obedecem também um outro aspecto que vai além da nossa compreensão do biológico, né, da materialidade biológica. Então a gente fala sobre princípios que estão em tudo, né, na própria respiração.
né? A sístole e a diástole, né? Dos batimentos cardíacos, a expansão e a contração, movimentos do próprio universo, de tudo, que está em tudo. E quando a gente fala, olha assim, mas o homem antigo era ignorante, era supersticioso, amiguinho, é mais fácil nós hoje sermos, né, ignorantes e distraídos nesse tanto de ruído que a gente inventa, do que os nossos ancestrais, que só tinham eles e a própria natureza para interagir com o mundo. Amor, então, eu imagino que para os nossos ancestrais era muito óbvio, quando falava assim, Yansan, a deusa das tempestades, do vento, pode ser leve como uma borboleta, forte como um búfalo. Eles estavam imaginando o vento. O vento, aspectos da natureza. Imaginamos uma pessoa e acreditamos que Yansan é tipo um Pokémon. Vai, Yansan, eu escolho você. Não. Gente, a gente é muito mais besta. Não, gente. E Thor, né? Quando fala Thor, aí imagina aquele loirão segurando o martelo. Não, gente, não estamos falando de pessoas. Nossos ancestrais não falavam de pessoas. Eram personificações. Traziam-se essas características humanas para aproximar esses aspectos da nossa compreensão, para que nós pudéssemos nos compreender olhando para eles, mas é como um símbolo, como uma alegoria, exatamente, carregado de simbolismo, carregado de significado. Então, não é simplesmente um super-herói lançando raios e fulminando seus inimigos. Não, gente, para de ser bobo. Não é isso que estamos falando. Deuses, deusas, eram aspectos da própria natureza, em que nossos ancestrais se espelhavam e traziam essas personificações ali para próximo de si, para se compreender olhando para as referências que eles tinham, a própria natureza. Então, nossa, gente, e quando eu vejo hoje, né, eu vejo muita gente aí batendo o peito, falando, não, mas isso é coisa do diabo. Não, isso é coisa... Gente, que diabo, velho? Que para. Vai estudar, meu amigo, vai estudar, minha amiga, vai ler uns livros. Porque, assim, nossos ancestrais, era muito mais fácil para os nossos ancestrais trazer, assim, criar essas personificações para poder se compreender, do que criar uma narrativa que era completamente alheia à vivência deles, igual hoje a gente acredita num senhor branco que fica sentado num trono no céu, brincando de mamãe mandou, quem vai para lá, quem vai para cá, não, você não pagou meu dízimo, não gostei de você vai queimar no inferno. Pô, gente, calma lá. E não quero zombar da crença de ninguém, não quero aqui também entrar nessas pormenoridades, mas as subjetividades, elas vão muito mais além do que essa dicotomia do bem versus mal, preto versus branco, sabe, escuro, claro. Entre uma coisa e outra, nossa, tem uma gama ali, ó, de nuances que se perde muito além de 50 tons de cinza entre o preto e o branco. Que tipo de arte, pintura, escrita, performance, música melhor traduz os seus mundos internos? Os meus mundos internos? A pintura. A pintura, eu consigo descarregar coisas que escapam ao verbo. A escrita me facilita muito quando eu tenho um pensamento já organizado, lógico, coerente, uma linha narrativa por onde eu vou seguir, trilhos por onde esse trem vai percorrer. Beleza. Agora, os aspectos mais internos, mais subjetivos, mais inconscientes, eles muitas vezes escapam o verbo. Por isso que a gente tem a arte abstrata. A arte abstrata, muitas vezes, ela toma esse papel de materializar o que não é dito. São as poéticas do não dito. Olha que coisa linda, né? Do que não pode ser
traduzido com palavras, o que as palavras não são suficientes para descrever, para poder, né, para trazer isso ao mundo, a compreensão, ou mesmo não a compreensão, mas a contemplação pura e simples. Nem tudo também é preciso, você precisa compreender. De novo. Segue. Eles não escutam. E nem sempre esses aspectos também precisam ser totalmente compreendidos. Às vezes apenas sentidos, só sentidos. E não necessariamente você descrever e ter toda uma compreensão lógica, porque muitas coisas nem são lógicas, nem obedecem à lógica. São apenas sentimentos, sensações, emoções, e que muitas vezes não são tradutíveis pelo verbo. O verbo não é capaz de exprimir, de explicar. Quais mitos, filmes, obras de arte te marcaram e por quê? Trazendo simbolismo. Nossa, muitos. Aí você vai ter que escolher um e explicar o símbolo pra gente. Olha, eu vou falar de um assim bem doido que é difícil de explicar. É difícil de entender, é difícil de explicar, mas me inspirou muito. É uma coletânea de curta-metragens. É um filme que, na verdade, é uma coletânea de vários pequenos filmes de um diretor japonês chamado Akira Kurosawa, e o nome é Sonhos. É exatamente isso. E são vários sonhos, assim. Então, são vários curta-metragens que vão lidando com sonhos, com situações que são complexas de explicar e não obedecem muito uma lógica. Você fala assim, gente, mas não... Oi? Mas não entendi. Não precisa entender. Então, é só você contemplar. E isso me inspirou, me tocou, por quê? Porque até então, vamos lá, eu sempre fui muito ligado à arte figurativa, né? Aquela coisa, o desenho que representava uma coisa. Você vai desenhar um retrato, você vai desenhar uma casa, você vai desenhar uma árvore, você vai desenhar um vaso, você vai desenhar um objeto, é figurativo. Qualquer dessas cenas, você olha ali e você vê, aquilo ali é uma pessoa, aquilo ali é um gato, aquilo ali, né, é uma arte figurativa. E o meu trabalho era muito preso nessa figuração, tanto por conta do grafite, da tatuagem, os desenhos sempre foram muito objetivos, né? É difícil a pessoa chegar aqui, quero tatuar meu braço, faz qualquer coisa aí. Não é bem assim que a banda toca. Então as pessoas vinham com desenhos muito específicos e eu acabava atendendo esses desenhos, atendendo esses pedidos, né, de maneira muito específica, muito objetiva, figurativa. Na faculdade, um professor meu me desafiou, 2 professores, o meu orientador, que acabou virando meu mestre, né, Ronaldão, um abraço, Ronaldão, sangue bom demais, assim, me inspira muito, grande artista, Ronaldo Macedo Brandão, depois vocês pesquisem, foda. Ele me provocou, né, falou assim, mas tá, beleza, eu já vi aí que você tem um domínio de forma, você desenha figurativo bem, mas e aí? Vai ficar só nisso mesmo? É só figuração que você consegue fazer? É só o A e o B, o preto no branco? É só isso mesmo, esse ambiente seguro que você pisa? Cara, aquilo me doeu igual um soco no estômago, né? Eu falei, até hoje era, mas sua provocação me emancipou disso aí. E eu acabei indo buscar, né, referências, E aí no Japão eu vi um grupo performático e também esse cineasta, o Akira Kurosawa. Assim, eu já conhecia alguns trabalhos deles, mas não tinha entrado num mundo assim. Eu já tinha visto o Rashomon, já tinha visto Sete Samurais, já tinha visto alguns que são mais assim clássicos, né, mais conhecidos, mas não com esse olhar assim. E quando eu olhei para esses sonhos,
que é uma coletânea de vários curtas, assim, e é bizarro, assim, tem umas coisas, assim, bem aleatórias, assim, e aquilo me provocou muito. Entrou, né, junto ali no liquidificador da provocação do meu mestre e me levou a fazer muitas experimentações de abstrato, de pinturas abstratas. E aí onde eu criei toda uma série, fui inspirado nesse outro grupo de performance também. Eu acabei desenvolvendo um método de pinturas sem usar pincéis, usando só as mãos e os dedos, né? Os pés eu tentei fazer também, mas aí eu quase caí, aí eu achei melhor não fazer isso. É o grupo, que para quem quer saber, é o grupo Gutai, chama Gutai, escreve G-U-T-A-I, Gutai, e é um grupo de artistas contemporâneos, né, já do século XX, e eles questionam muito questionam a questão, pleonasmo, né? Mas eles trabalham muito esse questionamento da lógica da arte, da forma, da representação figurativa mesmo, qual a necessidade disso. Então, são vários trabalhos diferentes, e dentre eles tem um pintor lá também que me inspirou enfim, e isso me inspirou a criar um método de pintura, mãos livres, e usando música, usando assim, e eu parti para quebrar, decompor essa figuração, e depois eu fui o caminho reverso e sintetizar a forma em um único símbolo, que foi onde eu falei daquele trabalho, falei até disso semana passada também, que eu fiz inspirado com uma referência também do Jung, né? Inspirado nas runas da cultura nórdica, inspirado nos símbolos da cultura adinkra africana e outros também, e eu acabei sintetizando várias formas em um único símbolo, e eu criei um conjunto de runas que eu dei o nome de runas de Exu. É meio, né, lé com cré, né, que tipo, runa, coisa da cultura nórdica, Exu lá da África, como assim? Porque Exu também não é uma pessoa, não é um diabo, não é uma criatura, não é um monstro, é um aspecto da natureza, e esse aspecto representa a dinâmica do mundo, a dinâmica da movimentação do mundo, né, das coisas, e a comunicação, né, a comunicação. Então, quando você pega e condensa esses símbolos, formas em um único sinal, com menos gestos possíveis, assim, o mais básico possível, e tenta trazer, descondensar esses significados, você está exercitando esse aspecto da comunicação mais dinâmica com o mundo, trazendo o máximo de informações com um mínimo de gesto, com um mínimo de ação física. Então, essa é a dinâmica de Exu, é a dinâmica da comunicação viva, né? De como o mundo, os elementos e todo o universo interage e produz a realidade que nós conhecemos. Isso é lindo, gente. Tá vendo? A gente está falando de filosofia. Não estamos falando de pokémons, não estamos falando de criaturas mágicas, não estamos falando de heróis da Marvel que ficam soltando poderzinho lá e fulminando inimigo. Não, estamos falando da própria natureza, de como nossos ancestrais, o ser humano, olhava para a natureza e compreendia a si próprio usando esses elementos como metáforas, como figurações, como alegorias, como símbolos, signos, né, imaginário e criações artísticas. Aí, gente, tá tudo interligado. Vou até molhar o bico. Aí a próxima, diretora. Tem planos para o Códice da Raposa ter versão física? Tem, hein? Tem planos seríssimos. Nós já lançamos uma versão e-book para que as pessoas tenham um pouco de contato com a narrativa, para que compreendam um pouco que, assim, não é um livro fácil de ler. Eu falo isso, não é de maneira pretensiosa, não, mas ele não é uma narrativa linear. Não é um livro que você vai abrir, tem lá
Era uma vez, e tá, primeira página, segunda página, você vai seguindo a história, capítulo 1, capítulo 2 e tudo, e chega lá no final e viveram felizes para sempre. Não segue essa ordem linear. São vários contos que descrevem vários acontecimentos em um lugar, e é como se fossem pistas dessa realidade que você mesmo que vai montar isso. Então, ele serve como se fosse um relicário de memórias, de pistas, e que você acaba criando as conexões e o percurso entre esses contos. Lancei a versão e-book para que as pessoas tenham um contato com a narrativa, já está disponível gratuitamente para quem tem o Kindle Unlimited, né? Lá pode ler de grátis. E tá baratinho também para quem não tem, mas quem quiser a versão física, aguarde, que até o final do ano sai. A gente está. Não vira esse ano sem imprimir esse livro. Gente, nós somos artistas pobres, somos independentes, tudo aqui é independente, foi feito na raça, a gente não tem patrocínio, não tem empresa por trás, não tem editora, é eu, Dandara, eu, participação dos meus alunos que me ajudaram bastante, foram assim, é a minha equipe amada, a minha equipe que ajuda na divulgação, que participa das lives, que manda pergunta, que comenta, que curte, que lê as histórias, que me pergunta e me faz pensar sobre o que eu passo para eles primeiro, e aí eles falam, não, mas isso aqui não está muito bem, isso aqui não está muito legal, tal, e eu crio essas conexões, tento resolver e refinar. Então, assim, é tudo na raça, é tudo na mão, é tudo na força da vontade, sabe? E assim, até o fim do ano, nós pretendemos fazer uma versão física e que vai ter também outros elementos além das histórias. Vai ter mapas, vai ter bilhetes, vai ter coisas, né, elementos físicos que vão trazer mais essa tangibilidade, né? Massagem, sais de banho, para escaldar pés. Vai ter vai fazer um monte de coisas da Belladonna, coisas do Marreta, coisas do Velho Carvalho, coisas do Saruê, coisas da Raposa. Porque, afinal de contas, somos artistas. Não? Somos artistas. Assim, ela vive jogando isso na minha cara, vive me explicando, né? Eu tenho que admitir. Eu não sou um escritor. Eu sou um artista visual que, por acaso, escreve. Sabe escrever algumas coisas e conta umas groselhas. Mas a minha linguagem, o meu trabalho é arte visual. Sou tatuador, grafiteiro, pintor, desenhista, ilustrador, etc, etc. E sempre tive o sonho de escrever, porque eu sou um jogador de RPG, sou um jogador de videogame, tem a IODR, Imperial Ordem da Rosa, é o meu clã de jogo online. Então ali, o Pantojanos, o Pantoja, meu amigo, inclusive, também é parte da equipe. O meu... Como é que eu gosto de falar assim? Meu assessor de assuntos eclesiásticos. O Pantoja, ele tem um estudo muito bom, ele é formado em Direito e ele tem um trabalho que ele fez acerca dos concílios papais, e ele entende muito, ele é um católico muito devoto, e ele tem um conhecimento incrível sobre a liturgia da igreja, sobre a história também da igreja, e aí eu inspirei e uso as referências que ele me ensina para criar a Ordem da Rosa, né? E que é a IODR, o clã que eu jogo. Então, ali, todos aqueles personagens ali, eles têm um pezinho, fazem uma alusão a um dos meus companheiros lá de jogo, que eu acabo homenageando, condensando outros elementos, né? Colocando também camadas do meu inconsciente, camadas ali da própria narrativa, das coisas que estão, né, no livro, que vão criar coerência também com a história, mas, né, tudo isso é uma ponte para a realidade. E eu quero trazer isso, quero colocar isso de maneira física,
para que vocês peguem, Parecia bem sintam o mais cheiro do né? papel. Ah, muito mais. Gente, eu sou apaixonado por livros. Sério? Então, olha aqui. Isso aqui não é chroma key, ó. Não é chroma key. É minha estante. São livros. Eu li quase tudo isso aqui. Os que eu não li eram alguns que eram da Dandara. Porque a gente juntou. Que a gente juntou, tinha uma. Uns que era dela, uns que era meu, e a gente acabou juntando. E aqui, cada nicho desse aqui tem um assunto. Então, ali é mais literatura clássica, tem ali Fausto, tem ali Edgar Allan Poe, tem muita coisa ali. Tem Machado de Assis. Machado de Assis é muito bom. Tem muita coisa ali. Eu quero depois fazer um tour pela minha estante com vocês, mostrar as coisas. Tem uma coleção ali que eu adoro, que são os mestres pintores, uma coleção que eu custei a... Foi a primeira coleção que eu completei na vida, assim, que eu falei, nossa, aí eu comecei e completei. São vários fascículos que vinham no jornal todo fim de semana. Então, enfim, eu adorava isso. Eu adoro livros, então a gente vai ter. Agora vamos caminhando, né, para os nossos finalmente, para nos despedirmos. E eu vou deixar mais uma vez a enquete lá num post fixado no Instagram, para vocês votarem o tema da nossa próxima live da semana que vem. Então vai ser o Encontro com a Sombra, tema número 1, né? Já que a Creeper, G. Creeper, mandou esse toque sagaz, muito legal esse tema. Tema 1, Encontro com a Sombra, aquilo que escondemos, né? Aquilo que pode, também o que pode nos ensinar. E o tema 2, o chamado do arquétipo, as forças invisíveis que movem tanto a arte quanto a vida. Então, votem número 1 ou número 2. Se a gente for falar de arquétipo, com certeza a gente vai falar do Herói de Mil Faces ali, ó. Sim! Também ali no meio. Joseph Campbell, aqui, ó. Com certeza a gente fala um pouco Adoro esse livro aqui. Aqui, ó, tá cheio de post-its. É uma fonte de inspiração também. O Herói de Mil Faces. Quando eu li esse livro a primeira vez, eu achei que era a verdade do universo. Mas não é bem assim que a banda toca. Ah, mas você vai falar dele na próxima live. Mas na próxima live a gente fala dele. Aqui, ó. Busquem Herói de Mil Faces, Joseph Campbell. Muito bom. Recomendo. Gente, vamos nos despedindo. Curtam o vídeo, curtam nossos cortes, compartilhem, curtam os cortes, curta o corte, adorei isso. Corte curto, não fica legal. Curtam, compartilhem, comentem, votem no post que vai ficar fixado lá no perfil do Instagram. Tema 1, Encontro com a Sombra, o que escondemos e o que aprendemos. Tema 2, chamado do arquétipo, forças invisíveis que moldam a arte e a vida. E segunda-feira, 21 horas, nos vemos novamente na live. Um brinde do Vinho Honesto. Até a próxima taverna.